Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos estudando o livro Desafios da Educação. Vamos dar continuidade à pergunta de número 5. É um livro psicografado pelo Raul Teixeira, sob a orientação do espírito de Camilo. Nós estamos estudando. Se vocês tiverem o livro, pode nos acompanhar. Quem não tiver o livro, faz o favor, né? Se puder, se conseguir adquirir, vai ajudar muito na construção das elaborações em casa. É um livro que a gente pode ter como referência na educação com os nossos filhos, na formação da família, mas principalmente no processo autoeducativo. Porque quando falamos daquela criança que está ali do nosso lado, nós também estamos falando daquela criança que está aqui dentro e que tem posturas muito semelhantes àquela, com birra, com mania. Então, já que nós temos essa semelhança, é importante que a gente leia e se identifique. E o livro nos ajuda nesse movimento, embora a gente vai estar sempre colocando na relação com o outro, porque é a sugestão e as orientações trazidas por Camilo sobre a psicografia de Raul Teixeira. Na pergunta de número 5, é a seguinte: qual é o papel do diálogo e da repreensão na educação da criança? Vocês viram no vídeo anterior que nós dissecamos a pergunta, colocamos sobre a importância do diálogo na conversa, na educação da criança. E agora nós vamos falar sobre a importância da repreensão na educação da criança. Ah, mas existe uma diferença? Existe uma diferença. E nós vamos estabelecer essa diferença aqui. Nós vamos dissecar um pouco mais na resposta que o Camilo traz para a gente, no movimento que nós temos dentro das questões sociais, das relações familiares, do movimento terapêutico, naquelas relações que a gente vai aprendendo, divulgando, estudando em relação à prática profissional. Então, veja bem como que o Camilo coloca para a gente. Então, dissecando a pergunta agora é: qual o papel da repreensão na educação da criança? A repreensão é, por sua vez, um instrumento a ser utilizado quando o diálogo com as boas conclusões não surte efeito, ou quando a criança se fecha às possibilidades da boa conversa. Veja, nós fizemos uma pequena colocação muito breve quando falamos sobre o diálogo. Só que nós ficamos presos ao diálogo na pergunta anterior, no vídeo anterior, na mesma pergunta no vídeo anterior. Mas aí ele já coloca para nós: a repreensão é um instrumento a ser utilizado quando o diálogo com as boas conclusões não surte efeito ou quando a criança se fecha às possibilidades da boa conversa. Pois a repreensão em si mesma é uma chamada de atenção em que haja obrigatoriamente qualquer postura, sem que haja obrigatoriamente qualquer postura de violência. Quando você repreende, você está chamando a atenção, você não está sendo violento. E nós vamos estabelecer essa diferença aqui. Veja bem, primeiro, eu quero lembrar para vocês, algumas pessoas já leram, nós já demos essa informação, já fizemos publicação na revista Escola de Paz, falando a respeito de uma técnica de educação. Essa técnica a gente chama de Sekare-Seshi. Aí vocês estão assim: Emerson, de onde você está inventando isso? Isso é coisa da sua cabeça. É verdade. Mas a minha cabeça, eu sintetizei nesta sigla, eu sintetizei a educação que nós recebemos dos nossos pais. Sekare-Seshi. O que significa isso? O C, vocês estão vendo a apresentação aqui no quadro. O C é conversar com a criança. Secar, o CA é chamar a atenção. Vocês estão vendo que eu estou dividindo em fases. Nós vamos dividir o Sekare-Seshi em 5 fases.
O C, você conversa com a criança. O CA, você chama atenção. RE, repreende. C de novo, castigo. CHI, nada disso funcionou, chinelo. Chinelo, gente. Mas antes de chegar no chinelo, eu vou passar pelas fases. Eu nem sempre preciso chegar aqui. Ah, mas isso é violência? Nós não estamos falando de violência. Eu só falei da educação que nós recebemos e que funcionou. Então imaginem vocês, olha a fala do Camilo. A repreensão é um instrumento a ser utilizado quando o diálogo com as boas conclusões não surte efeito. Depois ele fala, a repreensão em si mesmo é uma chamada de atenção. Aqui eu quero dissecar. Conversar é ir lá e trocar uma ideia. Trocar ideia. Meu filho, não pode. Meu filho, vai lá e faz. Agora não dá. Você está trocando ideia. Ele fala por quê? Você responde. Aí ele questiona de novo. Você responde. Essa trocar ideia é o primeiro C. Conversa com seu filho. Se conversar não der resultado, chama atenção. Ah, mas o que é chamar atenção? Chamar atenção é você mudar o tom de voz. Muda o tom de voz. Você primeiro conversa, depois você chama atenção. Então, quando você falou assim, meu filho, não pode. Senão, se você continuar fazendo isso, se você continuar andando ali em cima daquele muro, você vai cair, você vai machucar. Se você continuar subindo ali no caixote, você vai cair, vai machucar. Agora, como que você vai chamar a atenção? Meu filho, não pode. O papai já conversou com você. Ou seja, foi a mesma fala do conversar, porém agora com uma voz mais firme. Agora eu fui mais impositivo, porque na conversa eu dei a ele a oportunidade de questionar, expliquei que ele pode se machucar, ele colocou para mim que ele não vai se machucar, eu insisti, naquele momento ele parou, depois ele foi lá e fez, mas aí eu ainda estou no ambiente da conversa. Quando eu sinto que ele começa a passar por cima daquilo que eu propus, eu chamo a atenção. Não pode. Não pode é a sigla nossa, CK. Conversa, chama atenção. Se eu sinto que ele vai fazer de novo, repreende. Qual que é a diferença do chamar a atenção e repreender? Olha, conversei, chamei a atenção, agora eu vou repreender. Não pode. Ou seja, eu fecho a expressão facial. Então veja, conversar, diálogo. Chamar a atenção, imperativo. Chamar a atenção, um tom mais firme. Repreender, muda a expressão facial. Não pode. O papai já conversou com você. Não pode. Mamãe já falou que não pode. Muda a expressão. Ah, Emerson, mas isso funciona? Funcionou conosco, gente. Conosco funcionou. Quando os nossos agentes, vocês vão lembrar disso? Quando a gente era criança, os nossos pais iam passear conosco, ia chegar, a hora que já chegava lá na casa do chefe deles, num lanche à tarde, num almoço, o pai, na hora que chegava lá na casa, falou assim, meu filho, a gente conversou lá em casa, então, ah lá, hein? Quando o pai falava assim, ah lá, hein? Ele está só conversando. Quando a gente chega lá dentro e começa a fazer alguma coisa que ele já avisou pra gente, que ele já relembrou, ele chega e fala o quê? Não pode. Ou seja, ele está chamando atenção. Isso. Quando a gente vai fazer alguma coisa, você vai tirar um móvel, vai mexer num bibelô, ele chega e olha para você e faz assim. Fecha a expressão e dá aquele pigarro. Quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Repreendendo. Esse fechar a expressão facial já é repreensão.
Ah, funciona? A gente estava lá, já ia fazer, coloca a mão para trás e sai de fininho e dava tudo certo. Então, conversa, chama atenção, repreende. Funcionou? Funcionou. Hoje, a gente faz a... Você tá perdendo a garganta lá, fere as cordas vocais e o menino não tá nem aí para você. Mas por quê? Porque lá atrás você não conversou, chamou atenção, não cumpriu as fases. Conversar, gente, não é falar 20 vezes, não. Fala uma, fala duas, fala três, permitindo a contra-argumentação. Isso é uma conversa. Se não houve conversa, nós partimos do pressuposto de que está definido, de que está decidido, de que está entendido. Mas, se ainda assim passa por cima daquela regrinha, você chama atenção, impositivamente, imperativamente. Mas se ainda assim passa por cima, repreende. Aí sim vem a outra fase. Até, o que tem a ver com violência? Nada. Mas eu falei secare sechi. E aí tem a quarta fase. Conversa, chama atenção, repreende. O quarto é castigo. Castigo funciona. Só que nós temos que saber como fazer o castigo acontecer. Se a gente dá castigo longo, ele não vai funcionar. Por quê? Porque quem fica de castigo é a gente. Porque depois ele começa com aquela carinha de anjo decaído do céu. E isso não vai ajudar em nada pra gente. Que na hora que ele mexe com a gente, na hora que ele fala, gente, coitado dele, não vou fazer isso com ele não. Só que você falou 2 dias. Então não dê castigo longo. Dê um castigo curto. Se é criança novinha, você vai ficar 5 minutos sentado aqui nesse banquinho. Se já tiver 5, 7 anos, você vai ficar 1 dia sem andar na sua bicicleta. Então, o castigo funciona. Mas se você falar que você vai ficar 1 semana, no 2º dia, ele vem com aquela carinha, e aí você cede. Aí o castigo já não funciona mais. E por fim, o chinelo. Mas por que eu estou dando exemplo do chinelo? Veja bem, uns já falaram assim, Emerson, não fala assim em questão do chinelo, porque assim, tem gente que fala sobre a palmada. Gente, eu sou contra a palmada. Vou explicar para vocês por quê. Não dê palmada nos meninos. Não dê palmadinha no bumbum. Dá 2 chineladas no bumbum. Você sabe por que Deus fez o bumbum? Sabe para que serve o bumbum? Aquele monte de carne ali atrás, aquilo ali não serve para nada, a não ser como um instrumento corretivo da divindade. Esse instrumento corretivo da divindade é para ganhar 2 chineladas. Só para isso. Quem pensa, ah não, mas serve para sentar. Ô, gente, o esqueleto assenta. Por quê? Porque para se assentar é movimento ósseo. Com carne no seu traseiro ou sem carne, você pode assentar à vontade. Agora, para mim, essa carne que a gente traz aqui em acompanhamento ao corpo é instrumento corretivo dos espíritos, que vem de Deus, que elabora o nosso corpício lá no plano espiritual. Vem uma carninha mais rechochuda, você já está sabendo, 2 chineladas. Ah, mas por que 2? Por que 2, gente? Porque veja, tem um ditado que diz, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Não precisa de 3, 4, 5, não precisa de ser correia, cabo de vassoura, palmatória, bater com a mão, puxar a orelha, não precisa. Por quê? Porque isso caracteriza espancamento. Espancamento é o primeiro passo para chegarmos na violência. Na violência. Então, quando a gente fala de chinelada, nós estamos falando de 2 chineladas. Agora, a criança, ela costuma, depois de ganhar 2 chineladas, ela às vezes, por atrevimento, ela chega para você e vira o bumbum para trás e fala assim, não doeu, não doeu. E você fala, ah é? Vai lá e dá mais 4. Isso está errado. Não precisa, deixe que ela fale que não doeu. Lembre que você também foi criança. E quando seu pai e sua mãe te deu 2 chineladas,
Quando ele te deu, ou ela te deu 3 chineladas, você também falou que não doeu, e eles muitas vezes bateram mais. Aí, não doeu com chinelo? Não, então vem cá que você vai apanhar com a correia. Então, gente, não tem necessidade. Não doeu? Não, não, meu filho, mas não precisa de te machucar, não. É só para você entender que nós temos uma regra e temos que aceitar essa regra. Aqui nós temos regras, aqui dentro de casa nós temos regras. Então nós vamos fazer as nossas regras funcionarem. Agora, eu estou dando esse exemplo, gente, do secar e sexir, mas nem sempre a gente precisa chegar nele. A gente pode conversar, chamar atenção, repreender. Muitas vezes isso aqui já está completo. Se não conseguimos aqui, repreender e castigo. Se nós sabemos cumprir essas funções, pronto, ali o aprendizado está efetivado. Então eu não preciso de chegar nem no chinelo, vocês estão entendendo? Porque senão fica parecendo que nós estamos fazendo apologia ao chinelo. Não estou. Aí me disseram assim, porque como eu disse há uns minutinhos atrás, eu sou contra a palmada. Aí tem profissionais da minha área que falam assim, mas é melhor a palmada para saber, pelo menos a pessoa sabe a dor que ela está sentindo. Não, gente, eu não preciso, porque veja bem, quando a gente usa a mão para bater, terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Dói no bumbum, dói na minha mão. Mas eu sofro mais do que ele, sendo que sou eu que estou corrigindo. Por que eu sofro mais? Veja, eu sofro mais do que ele. Olha, se dói no bumbum, não vai doer na minha mão. Por quê? Porque eu vou utilizar o chinelo. Vai doer só no meu coração. Se eu bato com a minha mão, dói no bumbumzinho e dói na minha mão e no meu coração. Ele sofre uma vez e eu sofro 2. Não. Ele vai sofrer uma e eu vou sofrer uma. Eu vou usar 2 chineladas. Enfim. Ok. Vamos pegar um exemplo para a gente ilustrar. Uma das minhas filhas, quando ainda criança, e estávamos lá em casa, eu estava estudando, e minha filha pegou o lápis de cera e começou a rabiscar a parede da nossa casa. Qual que é a primeira fase? Conversa. E eu falei com ela, filha, não podemos rabiscar a parede. Você rabiscou a parede. A gente podia ter falado com o papai, olha, você está com lápis de cera, podia ter pedido papel. Você foi lá dentro, buscou o lápis de cera e não buscou o papel? Vamos agora limpar a parede e vamos utilizar papéis. Fui com ela até o tanque, molhamos um pano, passamos na parede e limpamos a parede. O que eu fiz? Conversei. 2 semanas depois, estávamos lá de novo, ela foi lá e rabiscou a parede. E aí eu cheguei para ela e falei assim, filha, papai já conversou com você. Não pode rabiscar a parede da nossa casa. Agora você vai até o tanque, pega o pano, molha, vem aqui, limpa a parede da nossa casa. O que eu fiz? Chamei a atenção. Chamei a atenção. Na terceira vez aconteceu, 1 mês depois estávamos na casa dos avós. Estava lá eu, minha esposa, as meninas, minha cunhada com o marido, o sogro, a sogra, estávamos todos ali e tal. E aí estava ela com a prima, da mesma faixa etária, uma com 5, outra com 4, aproximadamente. E aí eu estou vendo que elas estavam montando em um dos quartos lá da casa, um quartinho que fica lá envolvido com brinquedos, bugiganga, lápis de cera, quebra-cabeça, papel, caixa de... que a criança puder mexer. E elas estavam preparando para escrever. Na hora que eu vi que elas tinham um painel na frente delas, que era a parede branca da casa da minha sogra, eu cheguei, a hora que eu fui até a porta e vi que elas estavam preparando, eu olhei para minha filha e falei para minha filha, filha, não pode. O papai já conversou com você. Não pode. Tem papel aí. O que eu fiz?
Repreendi. Até aí tá claro? Ok. Fui para a mesa e tal, a família lá reunida, almoçamos, enfim. Mas estava aquele silêncio lá no quarto. Olha, onde tem criança e o silêncio é sepulcral, ou estão fazendo alguma coisa errada, ou elas estão mortas. Eu deduzi que elas não estavam mortas. Resolvi ir lá no quarto. Quando eu cheguei lá, estava construído o mapa mundi na parede. Aquele monte de rabiscos em cores, estava lá, vários círculos multicolor. E eu chamei, minha filha, vem aqui. Quando ela chegou perto de mim, qual que é a quarta etapa? Castigo, pulei, dei 2 palmadas na mão dela, que está errado, já expliquei para vocês, dei 2 palmadas na mão dela, que também está errado. Naquele momento, ela saiu chorando. Eu falei, o papai falou com você que não podia. E aí ela saiu, foi até a perna da minha sogra, que estava na pia, lá na cozinha, e abraçou a perna da minha sogra e falou assim, vovó, papai me bateu, vovó. Na hora que minha sogra foi pegar minha filha no colo, eu falei, minha sogra, pode soltar minha filha. Ele disse, mas ela está chorando. Solta, minha filha, solta, porque eu estou educando a menina. E aí a minha filha continuou chorando ali, abraçada na perna dela. Minha filha chora embaixo, minha sogra chora em cima, e as duas continuam chorando lá na pia, e eu, pode chorar. Na hora que ela parou de chorar, ela largou a perna da minha sogra, veio até a mim, que estava sentado à mesa, e aí ela falou assim, papai, você está com raiva? Não, filho, papai não está com raiva. Mas o papai já tinha conversado com você e não pode rabiscar a parede. Ô pai, mas o vovô deixou. E aí eu olhei para ela, olhei para quem estava na mesa e falei assim, mas o papai não deixou. Quando o papai e a mamãe estiver presente, quem orienta é papai e mamãe. Não é vovô e o meu dedinho apontando para eles. Não é o vovô, não é a vovó, não é o titio e não é a titia. Essa responsabilidade, filha, é nossa. É o que o papai e a mamãe disseram. E aí ela olhou para mim e falou assim, entendi, papai. Saiu de perto de mim, foi até a minha sogra, abraçou a perna dela e falou assim, vovó, você me dá colo? Minha sogra olhou para mim e falou assim, Emerson, eu posso pegar minha neta no colo? Eu falei, agora pode, minha sogra, ela já entendeu o recado. Agora pode. Pegou no colo, bailou para lá, bailou para cá, jogou, beijou, abraçou, acabou o choro, pronto, está resolvido. Veja, o papel dos avós não é educar. Esse papel da educação é nosso. O papel dos avós é esse mesmo. Abraçar, beijar, bailar, brincar, é isso. Mas também não pode tirar a autoridade dos pais. No livro Constelação Familiar na Psicografia de Divaldo Franco, tem um capítulo perante os avós. Neste capítulo, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, com Joana de Ângeles, ela vai falando dos parentes, ela fala dos tios, fala dos irmãos, fala dos avós. Ela vai falando no livro Constelação Familiar vários textos sobre esse relacionamento saudável debaixo do mesmo teto. Então, os avós têm o papel deles. Ah, Emerson, então por que você deu 2 palmadinhas na mão dela? O erro, primeiro, palmada, segundo, na mão. 2 erros. Naquele momento ali foi um impulso que fez eu dar 2 palmadinhas na mão. Isso já está errado. E o segundo motivo foi a questão de ter falado com você. Acabei de falar contra a palmada. Lá na hora eu estava sem chinelo. E não dá naquele momento para falar depois. Por quê? Porque para criança, suponhamos quando chegasse em casa, 3 horas depois eu fosse falar, lembra que você fez isso? Para ela aquilo já é passado. Tinha que corrigir naquela hora. E se eu colocasse de castigo? Ah, podia colocar de castigo naquela hora. Na casa de parente não dá para você colocar de castigo. Porque o parente chega e fala assim, você não sabe educar. Você que é psicólogo, fica estudando, mas não sabe educar seus filhos. Tá? Aí, para você não ouvir
excesso de informações, corrige na hora, ninguém mais falou nada, chorou, pronto, acabou, deu o colo, acabou o diálogo ali. Enfim, resolveu. Nunca mais aconteceu rabiscar a parede. Então vocês imaginem, precisava de chegar? Provavelmente não. Mas olha como que o Camilo disse para nós aqui. Quando a criança se fecha às possibilidades da boa conversa, passa para a repreensão. Então eu dei os outros 2 passos após a repreensão. Conversa, chama atenção, repreende, castigo e chinelo. Agora, entendam bem, gente. Quando eu estou falando de chinelo, eu não estou fazendo referência à chamada lei da palmada. Existe um erro. Isso é um erro, é um atraso na nossa Constituição, o nosso Congresso. Estou fazendo um parênteses aqui, porque criaram a lei da palmada. E olha, tem meninos que estão manipulando, os pais têm medo, porque agora eles chegam e falam assim, eu vou ligar para a polícia e falar que está me batendo, ó, falar que está batendo, porque agora tem a lei da palmada. E olha o crime que fizeram com a lei da violência. Veja, juristas de São Paulo falam contra a lei da palmada. Ainda colocaram a lei da palmada que se chama Lei Menino Bernardo. Ô gente, o menino Bernardo, na época da lei, o menino Bernardo, ele foi assassinado. Isso não é lei da palmada não, gente. Jogar o menino para fora da janela, jogar o menino no buraco e enterrar. Isso, lei menino Bernardo, que foi lançado para fora de um apartamento, isso não é lei da palmada não. Isso é crime. Isso está previsto no Código Penal brasileiro. Não precisa ter lei da palmada para isso, não. Nós estamos falando da palmada, aquilo que a gente propõe em matéria de 2 chineladas no bumbum. Isso é violência. Não, não é violência, não. Todos nós passamos por isso. Todos nós, vocês que estão me ouvindo aqui. Eu peguei um público. Eu estava falando para 570 pessoas. E eu perguntei quem ali já recebeu chinelada, ou beliscão, ou puxão de orelha, ou quem já recebeu? Todo mundo levantou a mão. E ninguém virou marginal por isso não, gente. Eu não estou dizendo que nós temos que sair batendo com o cabo de vassoura. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que se for preciso, a gente vai trabalhar com mais firmeza. Apenas isso. A chamada lei da palmada é um equívoco da nossa Constituição. É um equívoco e ainda chamar isso de lei menino Bernardo. Por quê? Porque o que fizeram com o garoto é crime previsto no Código Penal brasileiro, tem punição, então que se cumpra a lei deste país. É isso. Não é ficar entrando no Congresso. Entrou na época, neto, se eu não me engano, neto do Renan Calheiros, de mãos dadas com a Xuxa, para poder aprovar a lei da palmada. Isso é um exagero, uma apelação à falta de discernimento do povo brasileiro. Ou a gente se educa e alimenta o bom senso pela consciência estruturada no conhecimento, ou a gente começa a atender essas vulgaridades que as personalidades vão passando para nós e a gente vai digerindo goela abaixo sem fazer qualquer tipo de avaliação. Isso é um erro. O que nós estamos propondo aqui é educação. E nós não vamos fugir desse foco. Educação sem violência, educação sem agressividade, educação sem excentricidade, educação sem vaidade, educação com discernimento, aonde pode abrir portas para a criatura dar conta da sua caminhada para o longo da eternidade. Nós não estamos falando dessa encarnação, não. Nós estamos educando hoje
para o resto da eternidade, considerando que a eternidade não tem resto, porque a evolução não tem fim. Então nós estamos falando de educação duradoura, nós não estamos falando dessas boçalidades que muitas vezes aqueles que sobem não sabem o que fazem para 210 milhões de brasileiros que estão inúmeras vezes mendigando o posicionamento justo para que o nosso povo tenha condições de usufruir o bem-estar que este país oferece através das bênçãos que a divindade coloca nas nossas mãos. Por isso, a importância da educação saudável. Por isso, essa discussão que a gente está travando aqui. Então, utilizemos o nosso discernimento na educação para os nossos filhos. Utilizemos o mesmo chinelo no nosso estado íntimo quando nós cometermos determinados enganos. Sabemos que ainda não estamos colocando em prática tudo que conhecemos, mas a gente precisa de ter segurança de que nós estamos lutando o tempo todo. Isso também nos abastece satisfatoriamente. Sabermos que estamos lutando nos abastece. Quiçá quando conseguirmos colocar em prática absolutamente tudo. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenha valido a pena estas reflexões. Tomara que vocês continuem bem. Essas reflexões vão trazer para nós aí muitas divagações, orientações, questionamentos, mas não deixem de fazer leituras associadas a estes aspectos que a gente vem dissecando, ok? Um abraço a todos e até breve. É isso aí.